Sentado como você está, Mateus, achou? Capítulo 17, a partir do verso 14. Nós estamos com uma estabilidade na internet da igreja desde semana passada. Hoje nós não estamos transmitindo o culto. Eu sei que muita gente acompanha, inclusive o pastor Jaime. Então alguém manda uma mensagem para ele aí. Manda uma mensagem para ele. Pastor Alex mandou te avisar. O senhor não falta um, ele é um assíduo. As outras não transmitem, aí a gente transmite, né? Fazer o quê? Aí ele fica aqui vendo a gente. E aí, hoje a gente está sem internet. Quarta-feira não transmitimos e hoje também não transmitimos. Mas graças a Deus tem sido uma conexão tão boa, alcançado tantas famílias, tantas vidas, né? Mateus capítulo 17, verso 14. Achou, amém? Diz assim: quando eles chegaram para junto da multidão, um homem, ouça isso. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e em outras tantas cai na água. Apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando tereis de suportá-lo? Traga o menino até aqui. Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não podemos expulsá-los? Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois na verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: muda-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Amém? Fecha seus olhos, Pai, essa é a tua palavra. Fala com a gente, que o teu Espírito Santo comunique as tuas verdades a cada um dos nossos corações. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Eu não sei se você já viveu isso, mas eu já me peguei vivendo isso, que é o sentimento. Deixa eu botar aqui um tempo. Estou falando aqui, mas eu estou botando o tempo. Que pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Nada contra o Chico nem o Francisco. Mas botando o tempo aqui da mensagem. Eu não sei se você já viveu isso, mas eu já vivi, que é o sentimento de impotência, de você querer fazer alguma coisa e não poder fazer. Você até quer, você não consegue. Você se vê diante de uma situação que é maior do que você, que está além da tua capacidade de resolver, de solucionar. Eu já narrei isso aqui. Eu me lembro que eu fui pregar no Espírito Santo, Cachoeiro Itapemirim, estava acompanhado de um querido aqui da igreja, e nós estávamos vindo quando a gente presenciou uma carreta atravessando a BR-101 e indo parar no outro lado do acostamento, descendo ali naquelas encostas do acostamento. E quando aquela carreta fez isso, o pessoal correu até a carreta e se percebeu que o motorista da carreta estava sofrendo um infarto. E eu me lembro que o rapaz que socorreu ele era um enfermeiro, e ele começou a fazer massagem cardíaca naquele motorista, fazendo massagem cardíaca nele. E era um motorista grande, bem grande, e fazendo massagem cardíaca nele, e ele não voltava, ele não respondia, o rosto ia ficando inchado, o rosto ia ficando roxo, e a gente, diante daquela situação, liga para bombeiro, liga para ambulância, e nós começamos a orar ali. Eu narrei isso aqui. Nós começamos a orar por aquele momento, eu repreendendo o espírito de morte, mas a gente olhava aquele homem agonizando ali, lutando para viver,
lutando para viver, e nós não tínhamos recursos que podiam mudar aquela situação. É uma questão de impotência. Você até quer fazer, você até deseja fazer, mas está longe da tua capacidade. Quando a gente olha para esse texto que nós acabamos de ler, o texto vai falar para nós sobre 4 personagens. 4. Primeiro personagem que o texto vai narrar é Jesus, que está voltando do monte da transfiguração. Jesus, transfigurando-se no monte, juntamente com alguns discípulos, está descendo para encontrar-se com a multidão, junto à multidão. Quando ele chega da multidão, um pai se apresenta. Um pai se apresenta, que tem dentro da sua casa a agonia de um filho. Um filho que está sofrendo de convulsões, e Marcos e Lucas vão deixar claro que não é uma convulsão, é o espírito que dominava aquele menino. Um pai que tem dentro da sua casa um problema. Um pai que tem dentro da sua casa uma criança. E eu imagino que quando aquele menino nasceu, eu imagino que como um menino dentro de uma religião judaica, onde a figura masculina era muito celebrada, eu imagino que aquele menino, quando nasceu, teve festa. Eu imagino que como um judeu foi circuncidado. Eu imagino que o pai celebrou o filho que nasceu. Só que o filho que nasceu nasce, e quando vai se desenvolvendo o seu crescimento, o pai percebe que há um mal, uma doença que o acompanha. Aquele menino sofre uma convulsão, e o texto vai afirmar que esta enfermidade, ouça isso, essa desse menino é uma enfermidade maligna. Porque tem enfermidades que ela vem e que são naturais da vida, que são naturais de um DNA, que são naturais de uma patologia clínica, mas tem enfermidades que elas são frutos de doenças espirituais. Esse pai então percebe que esse menino sofre com essa doença espiritual. Deixe-me abrir mão da palavra doença e deixe-me afirmar aqui que este pai sofre com esta ação espiritual na vida dele. E o pai tenta fazer alguma coisa. O pai tenta trazer uma solução, e pense que, como todo e qualquer pai, buscou na medicina da época, em quem tinha de fato alguma autoridade, um diagnóstico para entender aquilo. Só que o texto vai dizer que todo o diagnóstico que o pai buscou, ou que todos os recursos que o pai tentou, não foram suficientes para resolver o problema desse menino. Então o texto começa apresentando um pai que tem dentro de casa uma dor. O pai que tem dentro de casa uma batalha, e que só cresce, só aumenta. O tempo passa e a luta não diminui. O tempo passa e a batalha não cessa. O tempo passa e os recursos são altamente limitados. Em contrapartida, há um Cristo que se levanta na região da Galileia, começa a pregar a palavra, curar os enfermos, expulsar demônios e trazer homens e mulheres para segui-los. Então esse Cristo, que é o nosso Jesus, começa a regimentando discípulos para estar com ele. E esses discípulos que estão com ele recebem dele autoridade para curar enfermos, expulsar demônios. Então quem está andando com Jesus, quem está caminhando com Jesus, entende que em Jesus há autoridade, que no nome de Jesus há autoridade para curar enfermo, expulsar demônio. Amém? Até aqui? Tudo bem até aqui?
Então, em casa há um pai lutando para solucionar o problema de um filho. Na outra ponta, há Jesus com seus discípulos, instruindo, orando, curando, pregando, libertando. Esses discípulos que estão aqui, estão vendo, vivendo, experimentando e agora também estão praticando a mensagem da cruz. Tanto é que você vai perceber, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, os discípulos saem, e quando eles saem, eles voltam todos felizes. E eles voltam felizes com a seguinte afirmação: Senhor, em teu nome, até os demônios nos submetem. Ou seja, eles começam a ter agora, ouça isso, os discípulos começam a ter agora a experiência de expulsar demônio no nome de Jesus. E demônio se expulsa é no nome de Jesus. Demônio não se expulsa com nenhum outro recurso a não ser com o nome de Jesus. Então eles têm essa experiência de que expulsar no nome de Jesus. Só que o texto vai dizer para nós que Jesus está no monte, transfigura-se, e ele está com Pedro, Tiago e João. Desce, e quando ele desce do monte, a multidão está ali, agitada. Multidão agitada, eufórica, percebe a chegada de Jesus. E quando aquela multidão percebe a chegada de Jesus, o texto vai dizer no verso 14: quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou-se de Jesus, ajoelhou e disse: Senhor, tenha pena de quem? Do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e entre tantas água. Apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Aqui a gente tem uma outra informação. Qual é a informação? A informação de um pai que tem dentro de casa uma dor e busca uma solução. E quando ele vai buscar essa solução, ele vai até a quem? Aos discípulos. Então pense comigo na cena. São 12. 3 estão com Jesus no monte. Jesus não está presente. Menos Jesus, menos 3. 12 menos 3, quanto? 9. Amém? 9, correto? Não faz conta na mão não, pelo amor de Deus. Amém? 9. Tem 9 discípulos. Como não está filmando, eu vou poder descer. Tem 9 discípulos. 9 discípulos reunidos. A multidão está alvoroçada. Chega um pai com um filho agitado, gritando, convulsionando. Os discípulos olham, e eu penso que um olha para o outro e fala assim: vai você, vai você, vai eu, vai você. Vai você, vai. Vai você. Vai você, vai você. O que se faz? Faz o que sabe. O que se faz? Faz o que aprendeu. O que se faz? Faz o que já tem experiência. A gente já tem essa cartilha, a gente já fez essa prova. A gente já teve essa aula. A aula de quê? Pô, de expulsar demônio. Qual dos 9? Bota aí. Eu fiquei, tenta imaginar a cena. Imagina. Pedro, Tiago, João não está. Manda primeiro. Quem vai o primeiro? Imagina. Bartolomeu, vai lá, expulsa Bartolomeu. Que é Natanael, né? Vai lá expulsar. Aí ele expulsa. Na autoridade do nome de Jesus, sai. Não saiu. Saiu não? Não saiu. Vem outro, vem quem? Vem Mateus. Mateus vem. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, no nome de Jesus, passa, para nunca mais voltar. Saiu não. Saiu, vem aqui, Tadeu. Judas Tadeu. Não conseguiu. Vem aqui, Judas Iscariote. Esse menos ainda. O demônio olhou e falou assim: fechamento. Nós fecha. Né? Não olhou e falou assim: da mesma facção, mesmo comando. Não conseguiram. Porque o texto vai dizer assim: e eles não puderam. Não é que eles não quiseram, eles não
puderam. Eles não puderam porque quando eles vão, entenda isso, identificar, a identificação é correta, é espiritual. Quando eles vão agir, eles agem de forma correta, espiritual. Mas ouça o que eu vou dizer, eu preciso liberar essa palavra para nós nesse domingo. Eles identificam a coisa certa, eles percebem o problema correto, eles usam a arma certa. Identificam a coisa certa, identificam o que é espiritual, usam a arma certa, em nome de Jesus. Mas o demônio não sai. E por que não sai? Porque a gente está pecando justamente aqui. Ouça isso. A gente está pecando justamente aqui. Eles identificaram a coisa certa, agiram de forma certa, usaram o nome certo. E por que não saiu? Porque a gente está entrando por um caminho, e isso tem sido uma armadilha do diabo na vida de muita gente. Número 1, acharmos que todas as batalhas serão vencidas com a mesma estratégia. E não é. Nem toda batalha é vencida com as mesmas estratégias. Nem toda batalha é vencida com as mesmas armas. Nem toda batalha ela é vencida com os mesmos recursos que nos garantiu sucesso na outra. Número 2, quando os discípulos estão diante daquele menino, eles percebem que o tanto que eles sabem, o tanto que eles conhecem, não é suficiente para dar a ele base para enfrentar o que estava por vir. O tanto que eles conheciam, o tanto que eles sabiam, não era suficiente para dar para ele base para o que estava por vir. Porque só saber que o nome de Jesus expulsa demônio não resolve. Só saber que o problema é espiritual não muda o problema. E o grande desafio é que a gente é especialista em diagnosticar o problema. Pastor, percebi que é espiritual. Isso é demônio. Isso é o capeta. Então, não é o quanto eu sei, não é o quanto eu entendo. Se a gente não entender isso, a gente vai sucumbir diante dos desafios que virão pela frente. Quando Jesus desce e o pai do menino vai até ele, vamos para o texto. O pai do menino vai até ele, o texto vai dizer o seguinte, versículo de número 17. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-lo? Tragam o menino até aqui. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Versículo de número 19. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram em particular: por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Isso aqui é espetacular, porque os discípulos olham para aquilo e dizem assim: o Senhor deu para a gente a receita, a gente conseguiu expulsar ele na frente, por que agora a gente não consegue? A gente venceu lá, a gente avançou lá, por que não avança agora? Por que não rompe agora? Essa pergunta dos discípulos é uma pergunta que precisa chamar a minha atenção, porque momentos de frustrações espirituais precisam gerar na gente uma interrogação. Porque senão a gente se contenta em perder para o diabo. Então, se a gente usou a coisa certa, por que ele não saiu?
Aonde está o problema? Se eu orei, cantei, jejuei, busquei, profetizei, e ele não mudou, e ele não saiu, calma aí, alguma coisa está errada. Essa pergunta gera para mim uma interrogação que a gente precisa pensar. Eu estou fazendo a coisa certa e o diabo não sai? Por que ele não saiu? E sabe qual é a crise de muita gente? É que a gente já aceitou o diagnóstico. Ouça isso. A gente já se contentou que ele não deve sair. A gente já aceitou o diagnóstico de um demônio que domina um filho e vai vivendo assim. E convive-se com isso. E aceita que dói menos. Quando os discípulos percebem que Jesus chega e no mesmo momento aquele menino é liberto, eles se perguntam: por que o Senhor pôde e a gente não pode? Onde é que está o problema? A minha oração é que você saia daqui se perguntando isso. Porque tem gente que vê problema em todo mundo, só não vê problema nele. Tem gente que ele justifica, virou garçom, filho, agora? Ele justifica a crise dele, culpando todo mundo. O problema só não está nele. Só não está nele. Quando os discípulos olham, por que a gente não pôde? Porque, irmãos, deixa eu dizer algo para você. Ouça-me aqui. Tem lutas que elas vão estar com a gente durante algum tempo. Mas tem outras que elas dependem de um posicionamento seu para ir embora. Aí a gente fala assim, não, porque Abraão levou 25 anos, irmão. Abraão foi Abraão. Porque Isaac orou 20 anos por Rebeca. Irmão, uma coisa é luta, outra coisa é demônio. Vou repetir. Uma coisa é luta, uma coisa é provação. Uma coisa é provação, outra coisa é demônio. Com demônio não se suporta, demônio se expulsa. Vou repetir porque é para alguém. Demônio não se suporta, demônio se expulsa. Com demônio não se convive, demônio manda embora. Qual o problema? É que a gente aceita. Os demôniozinhos que tá lá, mas os demônios existem, esses demônios. Contou a história de que uma irmã chegou pro pastor e falou assim: pastor, queria que você orasse por mim. Por quê? Porque o Didi tá furioso comigo. Aí ele: Didi? Trapalhão? Dedé, Mussum, Zacarias? Não, pastor. Didi, que Didi? Didi, pastor. Que Didi? O diabo, pastor. Aí o pastor falou: também, irmão, com essa intimidade toda com ele? Que intimidade é essa com o diabo? Irmão, agora eu quero abrir uma outra ponta aqui. Existe aqueles que geram uma intimidade e existem aqueles outros que desfaz. Com o diabo eu piso na cara, dou bicuda. Com o diabo, irmão, eu fico olhando para alguns crentes quando fala do diabo. Não, o diabo comigo assim, eu piso na cara, dou-lhe uma bicuda nele e dou-lhe uma rasteira nele. Eu fico assim: o diabo? Aquele que o Senhor teve que dar autorização para o anjo Gabriel para lutar contra o corpo de Moisés? O que estava lá no céu, que foi expulso. Esse tu faz isso? Faz não, meu irmão. Faz não. A Bíblia diz assim, ó: porque nós não desconhecemos os seus ardis. Quando se trata de mundo espiritual e de Satanás, a gente precisa lidar isso com muita seriedade. A gente precisa tratar isso com muita seriedade. Porque talvez a gente está dizendo que a gente é poderoso para vencer uma coisa que a gente não tem um controle há muito tempo.
que a gente não tem a capacidade para perceber com que mundo nós estamos lidando há muito tempo. E eu queria dizer algo para essa igreja aqui nesse domingo. Ei, o mundo espiritual é uma realidade. O diabo, como um ladrão, veio para matar, roubar e destruir. A proposta do diabo é nos destruir e acabar com a nossa vida. Então, se a gente não tiver uma percepção com o que nós estamos lidando, a gente dá cadeira para ele sentar, mesa para comer e alimento para se servir. Se a gente percebe que o que estamos lidando é espiritual, ei, não suporta. Com demônio não se suporta. O demônio expulsa. Pastor, estou passando uma aprovação e eu sei que é o Satanás e eu estou suportando. É Satanás? Então a ordem não é essa. A ordem é mandar embora. Aí os discípulos perguntam: por que a gente não conseguiu? Por que não podemos expulsá-lo? Aí Jesus vai dizer assim: por causa da pequenez de fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude daqui para lá, e ele se mudará, nada lhe será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Eu preciso falar para vocês aqui em minutinhos sobre 3 coisas fundamentais na vida daquele que serve a Deus. Por que eles não puderam? Eu acho sensacional o Evangelho de Mateus, porque Mateus traz um relato que Marcos e Lucas não traz. Mateus vai dizer assim: vocês não puderam por causa da fé. E o que é fé? Fé, basicamente, numa resposta muito clara: fé é relacionamento. Fé é intimidade. Então não é sobre o quanto eu percebo, não é sobre o diagnóstico que eu tenho do problema, é o quanto de relacionamento eu tenho com quem tem autoridade para resolver o problema. Vou repetir: não é o quanto de diagnóstico eu tenho do problema, mas é o quanto de relacionamento eu tenho com aquele que tem autoridade para resolver o problema. Então, primeira base é a fé. A fé que me leva a me relacionar com Deus que é invisível. Aos olhos humanos, invisível. Aos olhos humanos, os olhos não conseguem enxergar. Mas a minha fé faz a certeza de que Ele é vivo. A minha fé gera em mim a convicção de que aquilo que Ele prometeu é poderoso para cumprir. A minha fé vai fazer entender que aquilo que eu faço nele, Ele é poderoso para confirmar. A minha fé me faz gerar uma intimidade de amor, de comunhão, de entrega a Ele. Qual é o problema? É que o nosso nível de relacionamento com o Deus que a gente serve é fraco. Fraco. Nosso nível de relacionamento é fraco. Deixa eu dizer algo a você. O maior desejo de Jesus, a maior proposta de Jesus, eu ouvi isso de um querido e eu quero repetir aqui para você. A maior proposta, o maior desejo de Jesus não é fazer de você uma pessoa melhor. O Evangelho não é para melhorar a gente. O Evangelho vem para transformar a gente. O Evangelho vem para libertar. Ei, o antigo Alex morreu. Morreu na cruz de Cristo. Morreu nas águas do batismo. Morreu pelo sangue de Jesus. Agora o que vive aqui é uma nova criatura lavada e remida pelo sangue de Jesus, com novos comportamentos, com nova mentalidade, com novos ideais, com novas práticas de vida, com novo linguajar, com novo modo de viver, para dizer o que disse Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
Não é para te melhorar. O evangelho é para te libertar de você. Amém. É libertar você de você. E quando é que a gente sabe disso? Nos momentos das pressões. No momento das pressões. É quando o Satanás se levanta. É quando a luta se levanta. E se levanta onde? Dentro de casa. Dentro de casa. Porque luta na casa do outro, a gente é crente. Na casa do outro. Na casa do outro a gente é crente. Agora, quando é na nossa, a cantiga muda. O argumento muda. A história é outra. Na do outro, eu continuo em oração, no jejum, na busca, na intensidade. Deus vai te honrar, irmão. Deus vai te honrar. Agora, quando é dentro de casa, a luta que esse pai está vivendo é onde? Diga assim, na casa dele. Quem sabe da dor dele é quem? É ele. Quem sabe do processo que ele está enfrentando é quem? É ele. Aí quando aquele pai chega até Jesus, Jesus fala assim, problema no filho? Vou dar uma ordem para sair dele. Os discípulos estão olhando, se sentindo impotentes, porque não puderam. Eu quero profetizar nessa noite, ouça isso, e eu já vou terminar minha mensagem. Eu quero profetizar nesta noite que nós sairemos daqui autorizados pelos céus para poder mandar embora todo tipo de demônio que entrar na nossa casa. Eu quero declarar, sairemos daqui autorizados pelos céus para mandar embora todo tipo de demônio que entrar na nossa casa. Mas o que nós precisamos? Número 1, intimidade. E só tem uma forma de ter intimidade: cortando, rompendo, cortando, radicalizando com toda e qualquer intimidade com o outro, fora, que não seja unicamente com ele. Não adulterando a intimidade com os céus. Sendo íntegro, sendo de verdade. Amém. A minha oração, irmãos, nós estamos entrando mais um ano. A minha oração é que esse ano você seja crente de verdade. Amém. Crente. Glória a Deus. Crente. Não só aqui dentro, bonitinho, de terno, arrumadinho, cheirosinho, com esse perfume da Jequiti que o Senhor te deu aí na promoção da Black Friday. Que você seja crente aqui e fora daqui. Que você seja crente na rede social, que você seja crente na internet, que você seja crente no WhatsApp, que você seja crente no trânsito, que você seja crente quando você for pressionado. Crente. Não é para ser perfeito, não é perfeito, não é perfeito. Ninguém é de sangue, ninguém aqui tem Coca-Cola na veia. E agora Coca-Cola zero, né, que é melhor. Ninguém. A gente não é, irmão. Não é anjo. Não é anja. Não tem. Carne e osso. A gente sente quando aperta. Mas se a gente não passar pelo processo da intimidade, e a fé precisa gerar na gente isso, intimidade. E ele vai continuar o texto. Ele vai continuar essa afirmação. Aleluia. Glória. Olha o que ele vai dizer. Versículo. Coloca para mim o texto na tela. Versículo. Fala igual um amigo meu. Fala igual um amigo meu. Sumiu? Versículo 20. Deixa eu ver se eu acho aqui. Versículo de número 21. Versículo de número 21.
Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Ouça aqui. Por que Jesus fala que esses tipos de demônios só podem ser expulsos por meio de oração e jejum? Simples. Simples. Para cada nível de batalha, ela sempre vai exigir um nível de preparação. Para cada nível de batalha, ela sempre exigirá um nível de preparação. Quando Jesus olha para o demônio que estava dominando aquele menino, Jesus vai dizer assim: esse nível de demônio, esse nível de batalha, só tem uma forma de vencê-lo: com um nível intenso de consagração e de intimidade. Amém. Aleluia. Qual é o problema? Olhe para cá, olhe para cá. É que a gente sabe o caminho. A gente sabe do problema. Mas nós não queremos pagar o preço do comprometimento. A gente sabe o caminho, sabe o problema, mas não queremos pagar o preço do comprometimento. Sabe por quê? Porque para o nível de batalha vai exigir de você níveis de renúncia. Vou falar bem baixinho. Para esse nível de batalha que você precisa vencer, ela vai exigir de você níveis de renúncia que você não quer fazer. Não tem como vencer um problema dentro de casa se você não entender que vai começar com renúncia, negando-se, se entregando, se consagrando. Aí sabe o que a gente faz? A gente convive, a gente suporta, a gente maqueia, a gente vai dando um jeito. Porque se tem uma coisa que a gente é especialista, qual é? O jeitinho. A gente é bom no jeitinho. Dá um jeitinho. Jeitinho. Assim, não é uma Brastemp, né, pastor? Mas já está funcionando. Mas não está funcionando do jeito certo, de como deveria funcionar. O pai não queria um filho melhor. O pai queria um filho liberto. O pai não queria um filho melhor. O pai queria um filho liberto. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite, ouça isso. Deus está dando a você hoje. Deus está dando a você hoje a capacidade de exterminar por vez esse problema. Deus está dando a você hoje a capacidade de você exterminar por vez esse problema. A Bíblia diz que Eliseu estava velho, ouça isso. Eliseu estava velho. O rei de Israel, se não me falha a memória, era Jeú. Vai visitar Eliseu. Israel enfrentava uma luta enorme contra os sírios. Eliseu falou para ele: pega um arco. Pega um arco. Pega a flecha. Lança no chão e declara: flecha da vitória do Senhor. Ele pegou, tacou. De novo, no chão, flecha da vitória do Senhor. Abra a janela. Abra a janela. Ele abriu a janela. Atira. Porque hoje você vai exterminar os sírios. Eliseu velho, já cansado, taca a flecha. Ele pegou uma flecha, tacou, e gritou: flecha da vitória do Senhor. Pegou outra flecha, flecha da vitória do Senhor.
Terceira vez, flecha da vitória do Senhor. Pegou o arco, botou no lugar e voltou para o profeta. O profeta olhou para ele e falou assim: hoje você deveria ter exterminado os sírios de vez. Mas por que você só atirou 3 flechas? O Senhor manda te dizer: por 3 vezes você vencerá os inimigos. Como é que alguém que está diante de uma autoridade profética, que era o profeta Eliseu, e esse alguém recebe do profeta uma ordem para exterminar o inimigo e manda atacar flecha? Ou seja, flecha ele tinha, arco ele tinha, palavra profética liberada para ele tinha, e ele só taca 3 flechas. Ele tinha tudo para exterminar os inimigos de vez, mas só teve 3 vitórias sobre os inimigos. Deus manda dizer para alguém aqui hoje: ei, ouça-me aqui. Até quando você vai conviver com esse problema dentro da tua casa? Deus manda dizer, para esse nível de batalha, esse nível vai exigir de você um nível maior de renúncia, vai exigir de você um nível maior de intimidade, vai exigir de você que você corte algumas coisas, vai exigir de você que você mude algumas posturas, vai exigir de você que você tenha os novos comportamentos. Muda o comportamento, muda a postura, tenha uma entrega maior, uma intimidade maior. Você não vai ver esse demônio, vai partir por terra. Ei, e você não verá se esse demônio não cai por terra de uma vez por toda. Qual o problema? Qual o problema? É que a gente não quer pagar o preço que precisa ser pago. E sabe o que é mais, não vou dizer engraçado, mas o que é mais real é que ninguém pode fazer isso por você. Pense em alguém que precisa perder peso. Pensou, né? Você. Ei, ninguém pode fazer dieta por você. Ninguém pode malhar por você. Estou aqui malhando por você. Peito, costa, bíceps, tríceps. Estou correndo aqui por você. É você. Ó, eu estou aqui comendo uma comida saudável por sua. Você não adianta. Diga assim: essa luta é minha. Se eu não fizer, diga, se eu não fizer, ninguém faz por mim. Não adianta chamar Márcia Jordão. Márcia, Branda. Não adianta. Chama os pastores. Campanha na minha casa. Vai te ajudar. Mas tem coisa que é pra você fazer. É você que tem que fazer. É você que tem que se posicionar. É você que tem que agir. É você. Por que a gente não pôde? Por que não pôde? Por causa do nível da renúncia. Simplesmente essa. Está disposto a renunciar? Ou prefere conviver com o demônio dentro de casa? Vou repetir. Está disposto a renunciar? Ou prefere viver com o demônio dentro de casa? E esse demônio dentro de casa pode ser de 2 formas: na casa, a família, ou a casa, a vida. Que é isso, pastor? Sou crente? Tem demônio aqui não. Tem não? E as brechas que são dadas? E as legalidades que são dadas? Tem não? E as legalidades que são dadas? E as pequenas concessãozinhas que são feitas? É para quem? A minha oração, e eu termino aqui, é que você olhe hoje e diga assim: essa história vai mudar. Aleluia! E vai começar por mim. Pastor, mas é meu marido. Não é sobre o teu marido. Não é sobre o teu filho, tua filha, tua esposa. É sobre você. Começa com você. Começa bradando dentro daquela casa para tu ver. Começa trazendo Jesus para aquela casa para tu ver.
Começa mudando a decoração espiritual do teu lar. Ei, começa mudando a decoração espiritual da tua casa. Vai mudar a partir de agora. Vai ter oração, vai ter jejum, vai ter louvor, vai ter adoração, vai ter santidade, vai ter Deus. Vai, aqui na minha casa vai. A gente traz à existência a presença dele. E você vai começar a ver, ei, os céus se movendo. Você vai começar a ver Deus agindo. Você vai começar a ver Deus trabalhando. Por causa de uma postura. Decida hoje renunciar o que precisa ser renunciado e entra num nível de entrega e intimidade. Se prepare para viver coisas sobrenaturais. Eu fico imaginando aquele pai olhando para aquele filho liberto, curado, saudável. Eu fico imaginando as pessoas olhando para aquele menino saudável, curado e liberto. Sabe por quê? Porque Jesus entrou naquela causa. Jesus entrou naquela causa. Jesus entrou naquela causa.